Mas para quem às vezes nem sabia que dava para ter um ganho expressivo na renda fixa, pô, o assessor vai te mostrar isso, né? Se você tiver perfil, obviamente, né, para esse tipo de movimento, porque para quem não sabe, a renda fixa oscila, né? Ela dá até para ter ganho negativo, dependendo, né? O risco de mercado existe nos títulos pré-fixados, nos títulos IPCA+. Eu espero que você curta este episódio. Antes da gente ir para o conteúdo de fato, eu quero te falar um pouquinho sobre a nossa plataforma educacional. Foi pensando em pessoas como você para te dar autonomia com o seu dinheiro e fazer os melhores investimentos que nós criamos uma plataforma educacional com dezenas de cursos. São cursos do básico ao avançado em todas as classes de investimentos para que você consiga ter então segurança e conhecimento necessário para tomar as melhores decisões com o seu dinheiro. E você pode ter benefício nessa plataforma educacional indicando pessoas para assistir este podcast. Como que você pode participar? Na descrição desse episódio, você vai ter um link que vai ter todas as explicações dessa campanha. Então, é muito simples. Procura o link aqui na descrição do episódio, clica, entenda, participe. Quanto mais pessoas você indicar para assistir esse episódio, mais benefícios você terá para adquirir um curso da nossa plataforma educacional. Agora fique com o episódio. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Ouviu Investiu, o podcast da Sacre. O tema hoje é taxa Selic a 10,75 ao ano. O 1% ao mês na renda fixa acabou? Quem está comigo e vai responder essa pergunta é o nosso head de investimentos aqui do escritório, Rafael Martinelli. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, Ângelo? Boa tarde. Já quer responder? Já acabou, não acabou? Cara, tá para acabar. Tá para acabar. Já tá bem difícil de achar. Ainda tem, mas já tá escasso. Já tá escasso. Beleza, pessoal, com o mais recente corte na taxa Selic, que passou de a 10,75 ao ano, né, em março, tivemos mais um corte, em março, estamos gravando ao fim de março, e aqui um dos nossos especialistas, no caso hoje o Rafa, vai comentar um pouco sobre esse 1% ao mês na renda fixa, né, que é um parâmetro, aí é quase o porto seguro ali do investidor. Ele vai explicar para a gente se acabou ou não e o que fazer a partir de agora, se você é um investidor de renda fixa. Antes da gente entrar na pauta, sempre aqueles recadinhos. Se você está assistindo aqui no YouTube e não for inscrito no nosso canal, seja muito bem-vindo, se inscreva. A gente fica muito feliz quando vocês chegam e ficam, né, interagem com a gente. Eu sempre peço no início, né, apesar de falarem que não é uma boa prática ficar pedindo like no começo do vídeo, porque o cara ainda não assistiu, mas eu já sou pidão, então boleta o joinha aí, que é de graça, e você ajuda muito ao YouTube entender o nosso conteúdo, entregar para mais pessoas e ajudar o canal a crescer também. Se tiver dúvidas, pode deixar para mim aqui no YouTube ou nas redes sociais da Sacre, no @sacreinvestimentos. Se for algo muito específico, eu passo pro Rafa, né? Porque o basicão ali da renda fixa eu já consigo resolver, tá? Que orgulho. Tá. Mas se for muito avançada, eu passo pro Rafa, tá, pessoal? E se você quiser abrir a sua conta no BTG Pactual com assessoria da Sacre, tem link aqui na descrição desse episódio também. E claro, além do YouTube, o Ouviu Investiu, ele é veiculado nas principais plataformas de streaming para você ouvir no seu app de podcast preferido. Rafa, mais um corte na Selic, né? Já vou direto ao assunto, o 1% na renda fixa acabou, como que fica essa questão específica? Vamos lá. Então, fazendo uma breve recapitulação, né, para quem ainda não está muito familiarizado, né? Então, a taxa Selic, ela é a taxa básica de juros aqui do nosso país, ela que, vamos dizer assim, é a mãe das taxas de juros, né? Praticamente todas as outras taxas acabam de alguma forma derivando dela, inclusive as taxas de rendimento da renda fixa, né? Então, quando a gente fala que a taxa está a 10,75, é a mesma coisa, ou praticamente a mesma coisa, falar que o título mais seguro do Brasil, que é o Tesouro Selic, vai me pagar, se eu comprar ele hoje, e eu ficar um ano posicionado nele, ele vai me pagar 10,75. Claro que ele está exposto, né, a novos movimentos na taxa, aí, dado o banco, caso o Banco Central altere a taxa, né? Mas hoje ele rende, se eu comprar um título do Tesouro Selic hoje, ele vai render a um ritmo de 10,75% ao ano. Então, o 1% ao ano,
a gente teria que, fazendo a continha de padeiro aqui, precisaria que ele rendesse 12%, certo? 1% ao mês, desculpa, eu falei 1% ao ano, me equivoquei aqui. 1% ao mês, ele teria que render 12% ao ano, né? E o Tesouro Selic já não rende mais isso, né? Então, por isso que eu falei aqui no começo, né? Ficou um pouco mais difícil de você conseguir essa rentabilidade na renda fixa. Por quê? Porque as taxas caíram. Quando o Tesouro Selic, o rendimento do Tesouro Selic cai, o rendimento de todos os outros títulos, ou praticamente todos os outros títulos, cai também. Então, se eu for fazer um investimento hoje, poxa, entrou um dinheiro ali na minha conta, um bônus, uma venda que eu fiz e eu quero investir agora. É um dinheiro que eu não tinha no passado, eu tenho ele hoje. E eu quero investir em renda fixa. Primeira opção, Tesouro Selic, 10,75 ao ano. Vai me dar 1% ao mês? Não vai. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso escolher dois caminhos, de dois caminhos um pouco mais arriscados, vamos dizer assim, né? Um caminho, que é um pouco mais simples, é eu abrir mão da minha liquidez de alguma forma. Então, por exemplo, ao invés de eu comprar o Tesouro Selic, que é uma renda fixa que tem liquidez diária, não tem volatilidade, tem uma previsibilidade de taxa excelente, eu teria que comprar um ativo de um prazo mais longo, né? Um ativo que vai ter um vencimento de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, enfim, um vencimento mais longo. Qual tipo de ativo eu consigo trabalhar dessa forma? Normalmente ativos bancários, né? Um CDB, por exemplo. Então eu vou comparar um CDB com o Tesouro Selic. O CDB, primeiro, ele tem mais risco de crédito, porque por mais que seja um dos maiores bancos do Brasil, qualquer banco vai ser mais arriscado do que o Tesouro Nacional. E ele me tira a liquidez por um prazo ali que eu estou acordando com o banco no momento de eu fazer minha alocação, de eu fazer meu investimento. Então, por que eu vou aceitar receber menos do que o Tesouro Selic? Eu não vou, né? Tô assumindo mais risco, estou abrindo mão da minha liquidez, então esse CDB vai me pagar mais. Tem que me pagar mais, senão não faz sentido. Então, aí, cabe procurar títulos de prazos mais longos, porque o banco tem que me pagar mais para eu topar travar a minha liquidez ali, o meu recurso por um tempo. E aí é possível, sim, encontrar ainda ativos que paguem 12% ao ano, tá? Não vai ser fácil, mas é possível, tá bom? O segundo caminho, então um caminho é o caminho da liquidez, você abrir mão, né, da tua liquidez por um prazo aí de anos, 1, 2, 3, enfim, N anos. Um outro caminho é o risco de crédito, né, você ir para ativos que são mais arriscados, né? Por quê? Porque se esse ativo é mais arriscado, ele tem que me pagar mais. Aí a gente ainda tem taxas, né? Títulos que pagam taxas de 12% no mercado de crédito privado, né? Que são as debêntures, os CRIs e os CRAs. Inclusive, recentemente, a gente até gravou um episódio falando bastante sobre esses ativos, né? As debêntures, os CRIs e os CRAs, eles são considerados mais arriscados porque, diferente do CDB, que tem fundo garantidor de crédito, o FGC, o crédito privado não tem. Então, no crédito privado, como ele é mais arriscado por não ter essa garantia, ele tem que me pagar mais, senão eu não vou topar, né? Então, a gente tem meio que uma escadinha, né? Eu tenho o Tesouro, que é o balizador ali, que vai render Selic. Aí eu subo um degrauzinho, vou para os bancários, que tem um pouco mais de risco, mas tem uma garantia, porém eu tenho que abrir mão da liquidez. E subindo mais um degrau, eu vou para o crédito privado, onde eu não tenho fundo garantidor, e o prazo normalmente ele vai ser mais extenso, mas é um mercado que tem liquidez, né? Você consegue negociar esses títulos no mercado secundário, então você não fica travado, né? Mas você fica dependente de condições de mercado ali para você poder fazer uma saída antecipada, vamos dizer assim. Então dá para conseguir ainda? Dá, mas olha o tanto que eu falei para explicar, né? Então se a gente for pensar ali há mais ou menos uns 9 meses atrás, 1 ano atrás, quando a Selic estava em 13,75, quero fazer 1% ao mês. Põe tudo em Tesouro Selic, você vai fazer ali 1,1, 1,2 quase por cento ao mês. Agora já não. Agora já está no 0,8, 0,9 ao mês o tal do Tesouro Selic. Então a gente precisa conseguir sofisticar a alocação do cliente, seja através do planejamento de liquidez ou através do risco de crédito. Eu coloquei aqui e até você meio que já explicou a importância dessa Selic na renda fixa. Então ela é especificamente no que se refere a pautar o rendimento desses títulos. Seria isso? Porque a gente tem que pensar,
vamos usar essa escadinha que eu coloquei como exemplo, né? Então, por que o Tesouro, eu vou tentar explicar de uma forma bem simplificada para conseguir ser didático para a nossa audiência. Mas por que o Tesouro Selic é o título mais seguro? Por que o Tesouro é o título mais seguro? Porque às vezes as pessoas me perguntam, poxa, mas o governo é arriscado, mudam as regras e tal. O governo, o Tesouro Nacional, ele tem uma coisa que ninguém mais tem. Eu costumo brincar que é uma maquininha de imprimir dinheiro. O governo tem a capacidade, ele pode criar dinheiro, literalmente falando. Né? Ele cria dinheiro. Claro que isso gera inflação, quanto mais dinheiro ele cria, enfim, aí abre uma discussão, né, que não cabe aqui para o nosso tema. Mas o governo tem a capacidade de criar dinheiro. Então, se eu empresto meu dinheiro para ele e ele está apertado, ele fala, pô, tô sem grana para pagar o Rafael. Ele pode criar dinheiro e toma, me paga. Né? Nenhum banco pode fazer isso. O BTG Pactual não pode fazer isso. O Itaú não pode fazer isso. Né? Nenhum banco pode. Só o governo pode fazer isso. Então, os títulos do governo, eles são conhecidos como títulos de risco soberano. Né? Por quê? É o menor risco de crédito possível, porque ele tem a capacidade de criar dinheiro. Que eu no meu limitado conhecimento aqui, eu acho contraditório esse termo, né? Porque se é o soberano, entende-se que é o maior, né? Não, o soberano, ele é o principal, ele é o forte, né? Ele é o mais forte, ele é o dono da bola, né? Então, ele é o que tem menos risco, né? Porque ele é o soberano, ele é o maioral, né? Então, ele tem menos risco. Então, assim, ele é o soberano entre os outros. Isso, ele é o número um. Não é porque ele é o soberano, porque ele é o risco mais forte, não, ele é o risco menos... menor risco. Ele é o que tem o menor risco. Então, o governo, ele, através do Tesouro Nacional, ele se financia. É uma das formas dele se financiar, né? Ele arrecada impostos e ele também se financia através do Tesouro Nacional. E ele, como qualquer pessoa que está pegando dinheiro emprestado, quer pagar o mínimo possível, certo? Como ele quer pagar o mínimo possível, ele paga Selic. Aí você pode me perguntar, tá, mas por que ele então não cobra menos do que a Selic? Porque, pô, ele não é o soberano? Selic está em 10,75, por que ele não cobra 9? Por que ele não cobra 8? Por que ele não cobra 2? Ele não cobra 2 porque o mercado de juros, ele também é negociado em bolsa. Então, se o governo quiser dar uma canetada e começar a querer captar recursos abaixo da taxa de juros, ninguém vai querer emprestar. Por quê? Porque vamos pensar de novo. Eu, Rafael, tô lá com o dinheiro que entrou hoje e quero investir da forma mais segura possível. Vou comprar Tesouro Selic. Daí o governo está querendo me pagar menos que a Selic. Aí eu pego o meu rico dinheirinho e eu vou lá e compro juros no mercado futuro de juros. Então, se o governo tentar trabalhar com um preço, uma taxa longe desse mercado, ele não vai captar nada. Então, apesar do Copom, do Conselho de Política Monetária, ser ele o dono da caneta que define a taxa, o Tesouro Nacional ele não consegue trabalhar muito longe dessa taxa. Por quê? Porque o mercado de juros é um mercado, inclusive, é o maior mercado aqui do Brasil, é o mercado mais líquido, que mais movimenta dinheiro. Então, ao invés de eu comprar Tesouro Selic, eu vou lá e compro um contrato de juro futuro, que está me pagando Selic mais alguma coisinha. Então, mesmo o governo sendo dono da caneta, ele não consegue trabalhar longe dessa taxa, tá? Ou seja, mesmo ele escolhendo a música, ele tem que dançar conforme a música. Exatamente, uma ótima analogia. Ele tem que dançar conforme a música. E essa taxa, ela é a menor, tudo bem, Selic é a menor. Então ele vai me pagar Selic lá, 10,75, beleza. E os outros players? Porque a música está tocando. E eu tenho lá o soberano no meio do salão, dançando no ritmo da música. Aí chega o Itaú, chega o BTG Pactual. A quanto que esses caras vão captar? Aí é a lógica de risco e retorno. Então, se o governo hoje está captando a 10,75 e ele é o dono da maquininha de imprimir dinheiro, ele é o soberano, o dono da bola, ninguém vai conseguir captar menos do que isso. Né? Ou pelo menos não deveria. Né? Aqui no Brasil a gente até tem uma ferramenta chamada poupança, onde os bancos conseguem captar abaixo da Selic, mas isso é muito por causa do desconhecimento ainda do brasileiro. Né? E como captam, né? Infelizmente, né, é uma cultura, um produto que culturalmente existe no Brasil. O brasileiro gosta dele, mas não deveria. Mas enfim, aí é só assistir o nosso episódio sobre poupança, onde a gente ficou 1 hora lá explicando por A mais B por que nenhum centavo seu deve estar dentro da poupança. Então, se você tem dinheiro na poupança, baixa aqui no YouTube ou na tua plataforma de streaming. Por o link aqui. Escuta o nosso episódio de poupança e para de investir na poupança. Você só está colocando dinheiro no bolso do banqueiro, né, e não no seu. Mas enfim, então os bancos,
eles têm mais risco, mesmo tendo uma garantia, tem um pouco mais de risco. Uhum. Então eles têm que me pagar mais, eles têm que pagar um pouco mais do que a Selic, né? E as empresas de crédito, que emitem crédito, elas não têm a garantia, então elas têm que pagar mais ainda. Então quanto mais risco o título tem, seja ele de liquidez, de crédito ou risco de mercado, mais taxa ele tem que ter, porque senão ninguém compra. Uhum. E aí quem está querendo se financiar, não se financia, né? Então isso é a balança, né, da oferta e da demanda no mercado. Tá. E a gente consegue ter, até por uma questão de diversificação, a gente consegue ter pessoas para todos esses mercados, né, Rafa? Tanto Tem. do Tesouro, do CDB ou do crédito privado. Sim, tem. Até né, de forma estratégica para uma carteira. Inclusive, o mercado de crédito privado, falando especificamente do mercado de crédito privado, que é o menor desses 3 mercados que a gente está falando aqui agora, mas é um mercado que vem numa crescente muito grande. O brasileiro, a cada ano que passa, cada vez mais consome desse produto, desse tipo de produto, justamente por estar conhecendo ele melhor. É um tipo de produto que existe há muito tempo, mas que antes era pouquíssimo negociado. Então, a oferta deles, ela era pequena. Por quê? Vamos pensar uma empresa, ela quer se financiar, ela emitiu um título e ninguém comprava. Por quê? Ah, mas não tem FGC. Ah, é muito arriscado. Ah, vou ficar na poupança. Poucas pessoas conheciam. Então, poucas pessoas, empresas ofertavam. Agora, como mais pessoas conhecem, mais pessoas estão investindo e se sentindo confortáveis em investir. Mais assessores estão oferecendo. Também, né? O assessor, ele é uma alavanca importante no crescimento desse tipo de produto, porque ele ajuda a desmistificar, né? O cliente falar, pô, mas não tem FGC. Olha, mas tem aqui a análise de risco da empresa, enfim, uma taxa é muito maior. E a pessoa vai conhecendo, vai entendendo, vai perdendo medo e começa a investir mais. E aí, isso é muito bom de uma forma geral para o mercado, porque daí são mais empresas se financiando através desse mercado, se financiando mais barato do que se ela fosse financiar através de um banco, e isso ajuda com que a economia, de uma forma geral, cresça mais. Né? Então, o mercado de crédito privado é muito bom. Né? É muito bom para a sociedade, até eu diria. Para você ter uma ideia, hoje eu olhei a cotação das top 10 empresas na Bolsa Brasileira. 6 eram bancos. Das 10 maiores empresas no Brasil hoje, né? Nós estamos gravando hoje dia 27 de março. Das top 10, 6 eram bancos. Então, banco ganha muito dinheiro aqui no Brasil. Então, o fato da empresa conseguir se financiar através de um mercado pulverizado de renda fixa com pessoas físicas é bom para as duas partes. Né? A empresa se financia mais barato, a pessoa física ganha um rendimento maior e fica mais difícil para o banco aí, né? O banco tem que se reinventar. Tá. Bom, legal. Eu coloquei aqui uma pergunta aí também. Porque a gente fala assim, a taxa Selic, ela passou de... Aí até um outro ponto assim, ela baixou agora em março, né, de 2024 a 10,75% ao ano. Ela veio de uma máxima de 13,75%, né, que ela atingiu em agosto do ano passado, 23 ou 22? 22, né? 23. Até rápido, né, a queda, não, desculpa, né? 22, tem razão. Né? Falei errado, 22. 22 ela atingiu sua máxima, aí passou 2023. 23 foi quando ela começou a cair. A cair. E tem algumas expectativas, assim, até por sugestão sua, a gente colocou essa questão na pauta. Qual que é a perspectiva, Rafa, para essa queda? Até quando vai? Essa é uma pergunta que todo mundo queria ter a resposta, né? A gente estuda e tenta estimar o mais precisamente possível, né? Para o final de 2024, a discussão fica entre o 9 e o 9,5, assim, de uma forma geral. A discussão, os mais otimistas trabalham com algo mais próximo de 9, os mais pessimistas com algo mais próximo de 9,5. A previsão do Banco BTG Pactual é mais para o 9,5, né? Por quê? A taxa Selic, ela tem uma relação muito grande com a questão fiscal do país, né? Vamos dizer assim, com o balanço financeiro do governo. Tanto que o governo está arrecadando e o tanto que o governo está gastando. Porque a diferença disso, então se ele está gastando mais do que ele está arrecadando, ele precisa se financiar. E se ele precisa se financiar muito, ele precisa subir taxa. Né? Não dá para ele trabalhar com uma taxa muito baixa, porque ele não vai conseguir atrair tantos investidores. Então, olhando para os dados de 2023,
3 que já saíram e os mais recentes de 2024, começa a aparecer que o 9,5 está mais real do que o 9. Uhum. Por quê? Porque essa balança de gasto público está muito grande, o governo está gastando muito, apesar que ele está conseguindo arrecadar muito também, então não está tendo um descompasso tão grande entre um e outro, né, pelo menos não tão grande quanto se esperava. Então, assim, se o ano encerrar em 9, não é um absurdo, mas a nossa leitura é que está mais para um 9,5. E esse 9,5 é terminal, acaba ali? A gente acha que não. A gente acha que ao longo de 2025 ainda tem espaço para cortar mais um pouco e entrar no 8, né? Tá. Ir para o 8,5, 8,75. Então, vamos dizer assim, hoje, né, março de 24, eu diria que lá em dezembro de 25, a gente deva estar trabalhando numa casa de uns 8,5. Tá. Beleza. A gente tem ainda para 2024, então reforçando, estamos gravando em março, temos ainda mais 6 reuniões de cupom, né, até dezembro, e um ponto, não vou me atrever a fazer de cabeça essa conta, quanto que teria que baixar por reunião para chegarmos aí ao 9,5, não vou fazer isso, tá, Rafa? Mas aí um ponto de destaque, né, que todo mundo tem dado, inclusive saiu essa semana a ata do Copom e não fui atrás de ver o que tinha lá, mas um destaque que o mercado deu foi o comunicado, né, do Copom em sua nota, quando anunciou o corte, dizendo que teríamos mais um corte de mesma magnitude, ou seja, 50 pontos base, e não mais outros, né? Então, assim, a gente já não sabe se vai manter essa balada aí de 50, meio ponto percentual, né? O último comunicado estava todo mundo ansioso por uma letra S, se a letra S apareceu ou não, né? Se iam ser mais cortes de 0,50 ou mais um corte só, né? De 0,50, e o comunicado veio falando só de mais um de 0,50. Cortou a taxa e cortou o S. Então. Cortou o S. E isso pesa um pouco com que em linha com o que eu falei anteriormente, né? Da gente achar que só vai até 9,5 e não até 9, né? Porque a gestão do Roberto Campos Neto, que é o atual presidente do Banco Central, ela tem sido bem clara nos comunicados, né? Eles falam que vão fazer uma coisa na próxima reunião, e na próxima reunião eles cumprem, né? Com o que eles falaram no último comunicado. Então, o mercado, de uma forma geral, acredita muito, se interessa muito nesses comunicados, porque ele já praticamente canta a bola do que ele vai fazer na próxima, né? Então, nesse último comunicado, qual foi o entendimento, né, a interpretação? É um corte de 50 e dali em diante ele começa a cortar 25. Entendeu? Então, a gente está em 10,75, na próxima cai para 10,25, depois na outra 10, depois na outra 9,75, depois na outra 9,50. Então, se ele for cortando nesse ritmo até o final do ano, ele vai terminar ali próximo do 9, talvez 9,25, né? Agora, ao longo do ano, pode ser que ele tire um pouquinho o pé do acelerador, que é o que a gente acha que isso deva acontecer, né? Que talvez em alguma das reuniões esse ano ele não faça um corte e termine em 9,5, né? Mas, enfim, a ver, né? Mas é muito, muito claro, né? A gente confia muito que na próxima vem mais meio, né? Porque o que eles escrevem no comunicado, na reunião seguinte acontece. Tem sido assim desde o início da gestão. Desde que eu tenho acompanhado, meados também de 2022, não vi nada que surpreendeu, assim, que foi diferente do que era previsto, tanto em nota quanto pelo mercado, né? Que o mercado também brinca de acertar isso, né? Tem até um mercado, né? O mercado de opções de Copom, né? A galera brinca que é um mercado de brincadeira bet de Selic. Eu tô falando de brincadeira, brincando, tá, pessoal? Mas de fato há não sei se são traders, mas enfim. E é um mercado que acontece dentro da B3 e supervisionado pela CVM, né? Então é um mercado que realmente existe, serve para que o gestor consiga ali talvez fazer até um certo tipo de hedge na carteira de renda fixa dele, mas também dá para fazer uma brincadeirinha, né? Só que ele tá até sem graça, né? Porque como o Banco Central canta a bola, você vai lá olhar hoje como está o mercado, esse mercado de opções de Copom, e tá lá. 0,5% deve estar com 95, 96, 97% de chance de acontecer, né? Então, se você colocar lá, por exemplo, R$1.000, você vai
e acertar, você vai sair com R$1.000 e R$1.010, R$1.020, sei lá, sou ruim de fazer a conta de cabeça. Mas enfim, não é um mercado que costuma ser rentável, né? Tá, mas existe. Rafa, eu coloquei aqui, então, a gente geralmente fala assim, o pessoal fala, né? Técnicos falam, você pega um título 120% de CDI, 110% de CDI, 105% de CDI, como que se fosse a mesma coisa que falar que você vai no mercado e compra um pacote de arroz, né? O que é esse CDI? O que ele tem a ver com a Selic? E o que os investimentos atrelados a esse CDI, o peso que eles têm para o investidor na carteira? Bom, vamos lá. Os títulos do Tesouro, eles rendem Selic. O Tesouro Selic rende Selic, certo? Beleza. Os títulos bancários, então um CDB, por exemplo, ele não rende Selic, ele rende CDI. Qual que é a diferença? O CDI, qual que é a tradução, né, dessa sigla? É Certificados de Depósitos Interbancários. De uma forma, também vou tentar ser didático e resumido aqui, mas basicamente os bancos, no final do dia, eles não podem fechar com caixa negativo. Então o banco está recebendo investimentos e ele está fornecendo crédito. Certo? Então está entrando dinheiro e está saindo dinheiro. Se algum dia eu forneço mais crédito do que entrou de investimentos, eu estou negativo. E aí eu estou negativo, vamos supor que eu sou o banco A, você é o banco B. Eu tenho que ligar para você e falar, Ângelo, me empresta X reais para eu fechar meu caixa aqui? Você fala, não, empresto. E aí quanto que você vai me cobrar? Você vai cobrar uma taxa de juros. Né? Você não vai me dar esse dinheiro, você vai me cobrar, mesmo que seja por um dia, você vai me cobrar. O CDI, ele é uma média de todos esses empréstimos entre bancos. Por isso que é Certificado de Depósitos Interbancários. Tá? É de longa data aqui já no Brasil, o CDI ele roda normalmente a Selic menos 0,1. Isso é, cara, longa data, em pouquíssimos momentos ele ficou diferente disso. Então, se a Selic está hoje em 10,75, o CDI vai normalmente, nas condições normais de temperatura e pressão, vai estar pagando menos 0,1, ou seja, 10,65. Ativos bancários, normalmente não, né? Se eles são atrelados ao CDI, eles vão render CDI. Né? E o CDI é Selic menos 0,1. Assim, é regrinha de bolso. Tá? Não é uma regrinha válida para 100% dos dias, mas é para 99,99%. Sabendo bem, né? Então o CDI ele é um pouquinho abaixo, uma unhazinha ali abaixo da Selic. Tá. Tem um outro termo aqui que eu lembrei agora, pessoal, porque a gente publicou recentemente lá no blog da Sacre, e aí depois eu quero que você me fale um pouquinho do peso desses ativos para o investidor, tá, Rafa? Então, tem um outro termo aqui, não sei nem se cabe entrar, que é taxa real anualizada. Tá? Isso aqui também acho que tem a ver com o rendimento real que você tem quando se fala nisso. E eu estou trazendo isso para o episódio, pessoal, justamente por essa questão, tá? De não ficar com isso de 110, 120, 100 e tantos por cento do CDI, procure saber a sua taxa real anualizada que o ativo vai te pagar. E aí, uma forma de você saber é acessando lá o nosso blog, sacre.digital, onde a gente preparou, com o auxílio do nosso head de renda fixa, o Thiago Tavares, tem uma tabelinha onde o respectivo percentual do CDI, a taxa real que isso vai te dar. Ou procura nos nossos assessores, que eles também te explicam. E, Rafa, CDI é importante para o investidor, esses ativos, o peso é maior numa carteira, é menor, é para um perfil muito específico, é para geral? Eu acho que investimento em CDI, eu acho que é muito difícil achar uma carteira que não tenha nada de investimentos em CDI. Eu acho que, de uma forma geral, é o principal investimento aqui no Brasil hoje. Tá? Por quê? Porque é o investimento mais conservador. Então, mesmo numa carteira de alguém que opera renda variável de uma forma pesada, de uma forma intensa, e a hora que eu estou esperando uma oportunidade, que eu quero, poxa, eu não quero comprar nada ainda, eu estou esperando acontecer alguma coisa, eu deixo meu dinheiro parado? Não, eu deixo ele onde? No Porto Seguro, no ativo livre de risco. Normalmente no Tesouro Selic, ou num CDB de um banco grande, pagando ali 100% do CDI, ou o nosso, pagando 101%, 102% do CDI. Eu quero pôr meu dinheiro para render de todas as formas possíveis, né? Então, uma pessoa que é muito, muito conservadora vai ter a carteira, às vezes, 100% no CDI.
Uma pessoa que já tem um perfil ali mais moderado vai ter uma parcela ainda relevante da carteira em CDI. E um investidor mais pesado em renda variável vai ter a tua reserva de emergência e a sua reserva de oportunidade também em CDI. Então, o CDI normalmente vai estar em todas as carteiras. Uma empresa, o caixa da empresa fica em CDI. Por quê? É o indexador mais seguro, né? E normalmente em um desses dois que eu falei, ou o Tesouro Selic ou num CDB de um banco grande atrelado ao CDI. Então ele é importantíssimo, Tá. E a importantíssimo. liquidez diária, né? Aí depende do investimento que você vai pegar, né? Tá. Você vai encontrar investimentos atrelados ao CDI com liquidez diária, como um CDB ou Tesouro Selic, mas você também vai encontrar para prazos fechados em um CDB ou em uma LCI, uma LCA, e você também vai encontrar para prazos longos através de um título de crédito privado, por exemplo. Né? Vou comprar lá um CRA de alguma empresa do setor do agronegócio de 10 anos pagando 120% do CDI. Existe? Existe. Então, tem para todos os gostos. Tá. Legal. Pessoal, se até aqui você teve alguma dúvida, quiser deixar pra gente, pode comentar aqui no YouTube que eu respondo, ou nas redes sociais da Sacre, no @Sacre Investimentos. E eu já deixo aqui também o link para você abrir a sua conta no BTG Pactual para investir em renda fixa com assessoria da Sacre, que tem uma mesa de renda fixa exclusiva com profissionais muito bem preparados desse mercado. Não preciso nem falar, daqui a pouco o Rafa vai trazer um pouco mais do porquê eu investir em renda fixa com a Sacre. Vou deixar também o link do curso do Rafa de renda fixa. Não posso esquecer, o Rafa tem um curso para quem aqui, se a pessoa está ouvindo até aqui, já me leva a crer que é bem interessada, né, em renda fixa. Então, o Rafa tem um curso como investir em renda fixa de forma avançada e ter ganhos de bolsa. Então, esse é o nome do curso. Vou deixar link para vocês conhecerem também. Pegamos um trade ano passado que deu ganho de bolsa, hein? Na renda fixa. Então, por falar em trade em renda fixa, Rafa, eu lembro que aí vamos já entrar um pouco assim na parte mais técnica até. Quando começou a cair a Selic, aí eu ouvi muito o call, né, pode-se dizer, de que era o momento de começar a investir em pré-fixados. Ainda é esse momento? E o que é essa estratégia, né? Por que eu vou para pré-fixado quando a Selic está caindo? Tá. Que bom que você fez essa pergunta, porque aqui a gente vai ter que subir um pouquinho a barra do conteúdo, né? Vamos ter que falar de uma forma um pouquinho mais técnica, mas eu gosto de entrar nisso porque, cara, a gente foi bombardeado dessa pergunta, principalmente de amigos, né? Porque os nossos clientes já sabiam a resposta, né? Na verdade, a hora de comprar era antes, um pouco antes, né? Mas, então vamos lá. Por que é bom comprar pré-fixado num ciclo de queda da taxa Selic, da taxa de juros? De uma forma simples, o pré-fixado você define uma taxa. Então, e as taxas dos pré-fixados, elas têm uma relação com a Selic também. Elas são calculadas, né, de uma forma indireta, atreladas à Selic também, eu já vou explicar o como. Né? Então, se a Selic está lá em cima, eu travo a minha taxa lá em cima e a Selic cai, o meu ganho relativo ele fica muito maior. Então, se eu comprei um pré-fixado a 14, a Selic estava a 14, eu estou ganhando 100% do CDI. Tá bom? Não está muito bom. Por quê? No pré-fixado eu tenho um risco. Por quê? Porque a taxa pode subir também. Então eu estou assumindo um risco. Porque daí se a taxa sobe, eu estou a 14, a taxa foi a 15, a 16, eu estou ganhando menos do que 100% do CDI. Então eu tenho um risco de perder para o CDI. Né? Enquanto eu poderia estar lá no conforto do Tesouro Selic. Por mais que você saia no prazo e leve o que você acordou no momento Mas meu ganho relativo, né, se eu fizer a conta, Selic no período foi 16 ao ano e meu título rendeu 14 ao ano. Se eu tivesse comprado Tesouro Selic, quanto que eu teria ganho? 16 ao ano, porque é 100% da Selic. Né? Não, mas eu quis comprar um pré-fixado. Então o pré-fixado ele tem um risco, né, o risco da Selic subir. Então se ele tem um risco, eu tenho que saber a hora certa de entrar nele para reduzir esse risco. Agora, em compensação, comprei meu pré-fixado lá a 14, quando a Selic estava lá em cima, e a Selic despencou, e no período que eu fiquei posicionado, a Selic anualizada foi de 7. Quanto que eu ganhei? Eu ganhei 200% da Selic. Olha que beleza. Eu ganhei o dobro do que o Tesouro Selic. Meu título rendeu o dobro do que o Tesouro Selic, por exemplo, né? Nesse exemplo hipotético.
Então, o prefixado ele tem essa, vamos dizer, esse apelo, né? Ele é mais sexy, né? Porque dá para você acertar uma bela porrada ali e ganhar um dinheiro muito mais relevante. Só que ele tem um risco. Então, o prefixado ele é interessante quando eu olho para frente e enxergo um ciclo de queda da taxa. Eu posso errar e a taxa pode subir. Esse é o risco. Agora, por que que a hora ideal de comprar ele não é a hora que a Selic começa a cair? É pela forma como é calculada a taxa desse prefixado. A taxa do prefixado ela não é calculada exatamente em cima da Selic. Ela é calculada em cima do mercado futuro de juros, que eu já comentei sobre ele agora. E é isso que poucas pessoas sabem, né? As pessoas pensam, não, poxa, eu vou comprar um pré, a Selic começou a cair, eu vou comprar um pré agora. E aí, muitas vezes, toma uma surpresa. Então, como que funciona essa dinâmica, né? A primeira coisa que as pessoas precisam entender é que os juros, o mercado futuro de juros, você vai encontrar lá contratos que são negociados para diferentes prazos. Então, eu vou ter um contrato de juros de 1 ano, de 2 anos, de 5 anos, de 10 anos, enfim, diferentes prazos, em alguns casos até diferentes meses. Vou ter o de 3 meses, 6 meses, 18 meses, beleza. E o que isso quer dizer? Ali é uma expectativa que o mercado tem de quanto que a Selic vai ser nesse período. Então, o mercado, basicamente, ali tá negociando a visão dele de quanto que vai ser o 100% do CDI naquele período. Então, se eu pego um contrato lá de 18 meses e ele está me pagando X, é porque o mercado acredita que esse X é quanto vai ser o 100% do CDI nesse período. Então, como que eu faço para ganhar dinheiro no pré-fixado, ter um rendimento como nesse exemplo que eu te falei? Eu preciso, de uma certa forma, discordar do mercado, né? Então, lá atrás, então a Selic ela começou a cair, deixa eu pegar a data aqui, ó. Ela começou a cair em agosto, dia né? 21 de junho de 2023. 21 de junho de 2023. Então aqui, poxa, nossa, esse era o dia perfeito para eu comprar um pré-fixado? Não necessariamente. Por quê? Porque aqui já era praticamente uma unanimidade, o mercado inteiro já sabia, já acreditava fortemente que a Selic ia cair. Então, quanto que o juro futuro estava me pagando nesse momento? Ele estava me pagando um preço menor. Ali, provavelmente, o juro futuro já devia estar me pagando algo na casa de 11 e pouquinho. Então, a Selic estava em 13,75 e eu estava comprando um pré-fixado a 11. Já estava precificado. Já saía perdendo, né, do CDI. Jargão. Mas por quê? Porque eu acreditava que naquele período, então eu comprei um pré de 5 anos, por exemplo. Então, se eu ficar posicionado 5 anos naquele título, eu vou render 11 e alguma, por exemplo, 11% ao ano. E quanto que vai ser a Selic nesse período? Ah, não, mas a Selic caiu mais do que o mercado acreditava. A Selic no período foi de 9. Ah, então eu ganhei 11 dividido por 9, eu ganhei ali 120 alguma coisa por cento do CDI, né? Então, hoje, quando a gente vai para o mercado futuro, as taxas que a gente encontra nos pré-fixados no Tesouro, elas estão na casa ali do 10. A Selic está em Já estão no 10,75. Eu vou comprar um pré hoje no 10. Então, olha como é que ela está. E eu cheguei a falar de Selic a 8,5, né? Então, se a Selic realmente for a 8,5, e no período ali, vamos supor que eu compro um pré-fixado de 5 anos, então no período ele vai ter me rendido uma Selic de 9, né? Por que 9? Porque eu tenho uma janela de Selic a 10, a 11, a 10, a 9, a 8. Então, no período, eu não vou ganhar ali o rendimento da Selic no último dia, né? Cada dia eu estou tendo um rendimento. Tudo bem que ele está caindo. Então, pô, comprei a 10, ganhei 9. Quanto que eu levei? Pô, levei, 110, 111% do CDI, né? Assumi um risco para talvez levar 110, 111% do CDI. Por quê? Porque pode ser que a Selic não caia tanto assim. Pode ser que o governo comece a gastar demais e a Selic suba, entendeu? Então, tem pouca gordura hoje no pré-fixado para eu dar uma porrada ali, fazer uns 150% do CDI, né? Não tá fácil. Quando que tinha muita gordura? Antes da Selic começar a cair. Então, assim, os picos ali da taxa de juros foram mais ali para o início do ano de 2023. Porque o que aconteceu no início do ano? Uma troca de governo, né? E na troca de governo, historicamente, né, independente se está entrando esquerda, direita, mas normalmente tem uma... O mercado fica mais sensível, né? Porque ainda não sabe como que aquele governo vai trabalhar, se vai ser bom, se vai ser ruim, e aí as taxas de juros futuros sobem. Então, se elas sobem e eu discordo, então vamos supor, a taxa de juros subiu,
mercado achando, poxa, o governo atual, com o ministro Haddad, vai ser muito ruim, vão gastar demais, não tem espaço para os juros cair. Aí as taxas sobem. Se eu discordo daquilo, eu falo, não, eu não acho que o governo vai ser tão ruim assim, eu não acho que o Haddad vai ser um ministro ruim, e eu aproveito e compro essa taxa lá em cima. Então, as taxas do Tesouro e dos títulos de renda fixa, elas chegaram a trabalhar nesse período ali do início de 2023. Cara, a gente chegou a fazer negócio com taxa de 17%. Chegamos a fazer negócio com taxa de 17%. Mas por quê? Porque a gente assumiu um risco. Isso não é um posicionamento conservador. Diria que é um posicionamento de perfil moderado, dependendo do prazo do título, até de perfil agressivo. Então entendam isso, não é algo trivial o que eu estou explicando aqui agora. Né? E eu tenho que discordar, porque a gente fez, no caso, nós aqui da Sacra, a gente comprou muito pré-fixado no primeiro trimestre, no segundo trimestre do ano passado, porque a gente discordava, a gente não achava que ia ser o caos. Né, no mercado de juros. E realmente não foi. Né? Tanto que as taxas, né, saíram lá do patamar de 14%, chegou nas máximas próximo a 14% ao ano, e hoje elas estão trabalhando próximo de 10%. Então nós pegamos já em um período de um ano, já 4% de fechamento de taxa. Né? Olha que beleza, né? Isso dependendo do prazo de vencimento do título, isso gera um lucro muito bom. Muito bom mesmo, mas óbvio, assumindo um risco, não vou fazer isso com 100% do portfólio, posições controladas, diversificadas e tudo mais. Então, esse é o momento ideal. É quando o juro futuro está num momento de alta e eu discordo disso. E eu acho que o mercado está em pânico, está exagerando e que no médio prazo ou no longo prazo esse preço vai se estabilizar numa taxa menor. Ali é o ponto ideal. Acertei na mosca? Esse é o momento. Então, no nosso caso, teve até uma data que foi bem emblemática, que foi quando o juro estava muito próximo das máximas e começou a cair, o juro futuro, no caso, que foi a apresentação do arcabouço fiscal no ano passado. Né, que daí o mercado financeiro consumiu aquele arcabouço, onde basicamente o ministro da Economia apresentou ali, vamos dizer assim, uma visão geral de como ele ia conduzir, e o mercado não amou, mas foi muito melhor do que o mercado esperava. Né? O mercado achava que ia ser algo caótico e foi algo meio nota 6. Eu lembro que na época todo mundo falava que foi nota 6. E aí a taxa de juros futuro começou a cair, o mercado se acalmou e está hoje onde ele está, ali trabalhando próximo do 10, 10,5%. Tá. E aí cai porque ocorre negócios mesmo de players vendendo esses contratos aí, né? Topando se financiar uma taxa menor. Tá. Né? Por quê? Porque o risco, vamos dizer assim, o risco Brasil ficou um pouco menor e aí eles topam negociar uma taxa menor. Tipo, eu quero comprar contrato futuro, não, eu só topo comprar a 14. Não, eu topo comprar a 13,80, o preço cai. Aí você topa comprar a 13,70, o preço cai. É oferta mesmo. É. Só para aí uma dúvida até minha aqui que surgiu enquanto você falava, os emissores nos pré-fixados, quem são? Só para a gente concluir aqui. Igual o que a gente falou nos pós-fixados, né? Então vai ser ou Tesouro, então você encontra... Da mesma forma pode ser todos. Tesouro, banco e empresas, né? Mesma coisa. E os títulos IPCA+, também, mesma coisa. Tá, beleza. Então, acho que fechou aí. Mas afinal, né, é hora para isso? Ou é melhor o investidor falar com o assessor para tomar prefixado hoje? Olha, é o momento ainda? O que você pode falar? Eu não vou cravar que não é o momento, não vou dizer não é o momento, porque eu não tenho bola de cristal. Mas hoje a gente está comprando, posso falar o que a gente está fazendo, e aí daqui a 2, 3 anos o pessoal vem comentar. Né? Volta com o episódio. Vocês erraram, né? Não, tomara que a gente não erre, mas hoje a gente está comprando pouco pré-fixado. Por quê? Porque a gordura que tinha na curva de juros, a gente entende que ela já foi quase inteira consumida, né? Que saiu do 14, hoje está no 10. Ficou bem, né? Então a gente comprou muito pré-fixado ano passado. Compramos bastante. Bastante mesmo, assim. Que bom, né? Tá dando muito certo. Mas hoje a gente tem comprado pouco. E o que a gente ainda compra? Normalmente ainda no crédito privado a gente trabalha alguma coisa, claro que para quem tem perfil para isso. Por quê? Porque é onde ainda tem um pouco de gordura, né? Como são os títulos mais arriscados, as empresas ainda a gente ainda consegue achar um crédito privado a 12, em alguns casos a 13, né? Mas aí um pouquinho mais arriscado, né? Para quem tem perfil, para quem já conhece esse tipo de título. Tá. Beleza, e aí para caminhar aqui para o fim já, Rafa, coloquei uma pergunta aqui, aí pode ser uma visão sua ou pode ser algo que você tenha acompanhado das notícias, do mercado, dos relatórios.
Calmaria ou surpresas, né? O que esperar da renda fixa ainda esse ano? Cara, eu entendo que é um ano de calmaria. Calmaria. Né? Calmaria, porque muito pela previsibilidade que a atual gestão do Banco Central entrega para o mercado, né? E isso é bom, não é ruim, é bom. Então, como a gente falou, né, acho que no começo da conversa aqui, não vejo em praticamente nenhum cenário a Selic trabalhando acima dos 10% ao ano esse ano. Teria que acontecer algo muito catastrófico, né? Muito, muito catastrófico. Então, se não acontecer nada catastrófico, é calmaria, né? Outra coisa que também seria muito bom... voltar a subir, por mais que... Assim, tem essa questão dos juros americanos, que fica no radar e não sei de que forma influencia, e se influencia, mas acho que nem num cenário muito ruim lá, subiríamos juros aqui. Então, é porque lá, igual aqui, o Banco Central americano também tem essa mesma dinâmica de se reunir e soltar comunicados, né? Então, E geralmente no mesmo dia, né? costuma ser no mesmo dia, né? Tem a famosa super quarta, né? Que costuma ser de quarta-feira. E lá tá dado já também, né? O mercado tá muito convicto do início de um ciclo de cortes lá, né? A discussão é de qual o tamanho desse ciclo de cortes, né? Mas que é muito provável que tenha, sim, um ciclo de cortes. E é, sim, muito importante para nós aqui, né? Porque a diferença entre essas duas taxas ela é muito importante, né? Porque se essa diferença ficar muito pequena, então a gente pensar, hoje lá está na casa do 5 e aqui está na casa do 10. Vamos pensar que lá continue a 5 e a gente caia a 6. Isso é horrível. Por quê? Porque vai parar completamente de entrar dinheiro no Brasil. Porque vamos pensar, sei lá, alguém da Europa está olhando para Estados Unidos a 5 e Brasil a 6. Para onde que o europeu vai mandar os euros? Vai mandar para os Estados Unidos a 5, óbvio. Né? Maior economia do mundo me pagando 5 e um país emergente me pagando só 1% a mais de prêmio de risco, não vai entrar nada de dinheiro aqui. E aí eu teria um problema cambial gigantesco, enfim, geraria inflação, seria um pepino. Então isso é uma das coisas, talvez o fator mais importante que o Copom olhe é o juro americano, e o que vai acontecer com o juro americano é extremamente importante. Tá. Muito importante mesmo. E lá também tá meio dado já o ciclo, né? Que vai iniciar um ciclo, queda, né? De mais ou menos quanto vai ser esse ciclo. Então, por isso que me sinto confortável em falar que é um ano de calmaria. E no mercado de crédito privado, eu torço para que seja um ano de calmaria, porque ano passado a gente já começou num furacão, né? Ano passado a gente começou com o caso das Americanas, que tinha títulos emitidos, né, debêntures. Depois a gente teve o caso da Light, né, que também tinha muito título emitido. Então o mercado de crédito ano passado teve um primeiro trimestre extremamente azedo, né, que fez até com que os preços dos títulos de crédito privado fossem lá para cima, o que abriu uma janela de oportunidade. Então a gente ali em março, abril, maio, a gente comprou muito crédito privado, porque pensar, por exemplo, um título da PetroRio, que não tem nada a ver com o setor de varejo, nem com o setor de energia elétrica, de distribuição elétrica, né, Americanas e Light. Tem nada a ver com a bucha. Nada a ver com a bucha, e as taxas dele foram lá para cima. Nós chegamos a comprar PetroRio próximo de IPCA mais 9, né? Então foi ótimo. PetroRio estava tranquilo, tendo lucro, crescendo, aumentando margem, e os preços dos créditos foram lá para cima. Mas, apesar de ter aberto essa oportunidade, é muito ruim para quem já está posicionado, né? Então, quem tinha título da Americana, quem tinha título da Light, poxa, praticamente perdeu tudo, né? Então, a gente não quer que isso aconteça. Então, torço para que no mercado de crédito seja um ano de calmaria, né? Para não ver ninguém que está posicionado aí numa empresa tenha perdas expressivas do seu capital. Tá. Não é o que a gente quer para ninguém. E se você é investidor, quer um pouquinho de emoção, talvez lhe aconselho a dar uma passeada por outros mercados, talvez no mercado de renda variável, enfim, porque na renda todo mundo, né? Quando a taxa de juros cai, o fluxo financeiro é natural que ele migre, né? Uma parte dele, ou boa parte dele, migre para renda variável. Isso é natural, comum, histórico. De mercado. Né? Então, poxa, eu sou lá um investidor que quero ganhar 12% ao ano. Estou fixado nisso e eu não estou conseguindo mais na renda fixa, o que você tem que fazer? Adicionar risco para a tua carteira, né? Então, hoje ainda dá para você adicionar risco na tua carteira através do crédito privado, que é uma ferramenta da renda fixa, e conseguir o 12%. Mas e a hora que a Selic for a 9, a 8? Aí já não vai dar mais, aí você tem que fazer o quê? Ir para fundo imobiliário, ir para fundo multimercado, ir para BDR, ir para ações, né? Adicionar risco ou aceitar ganhar menos, né? Sim. Beleza, e para fechar então, Rafa, porque a gente sempre faz essa pergunta aqui,
E é porque é bom sempre ressaltar, né, o que a gente tem de melhor a oferecer, porque renda fixa com a mesa exclusiva da Sacre é o melhor caminho nesse momento. Bom, primeiro, porque a gente está o tempo inteiro estudando isso, né? Estudando quais os caminhos, estudando esses 3 mercados, seja o tesouro, seja os bancos ou o mercado de crédito. E principalmente no mercado de crédito, o mercado tem menos informação, né? O investidor costuma ter menos acesso à informação. E a gente está lá, né, diariamente estudando ele. Então, até para trazer oportunidades, né? Ou, poxa, o investidor está com essa dúvida, poxa, cara, mas eu queria, né, fazer esse investimento para ganhar 12%. O que dá para fazer? A gente vai mostrar, ó, dá para fazer assim, assim, assado. Né? A gente também faz uma gestão ativa da carteira, né? Então, eu comentei aqui em algum momento, pegamos um trade, né, que deu retorno de renda variável. Então, para quem tem perfil, claro que tem riscos envolvidos nisso, então é para um perfil mais agressivo, mas para quem às vezes nem sabia que dava para ter um ganho expressivo na renda fixa, pô, o assessor vai te mostrar isso, né? Se você tiver perfil, obviamente, né, para esse tipo de movimento, porque para quem não sabe, a renda fixa oscila, né? Ela dá até para ter ganho negativo, dependendo, né? O risco de mercado existe nos títulos pré-fixados, nos títulos IPCA+. Então, assim, a gente é muito preparado, qualificado, alinhado também. Acho que nem toda assessoria é alinhada com o perfil do cliente, a gente é muito alinhado, né? E eu gosto de ressaltar também o BTG Pactual, né, que é o nosso principal parceiro. O BTG Pactual hoje é um dos principais, né, uma das principais tesourarias do Brasil quando o tema é renda fixa. Então passa muita coisa pela nossa mão através do BTG, muita coisa mesmo, né? Então o investidor que está acostumado ali só com CDB, LCA, LCA, começar a conversar com a gente, ele vai ver que, nossa, estava trabalhando ali só com uma das dezenas de portinhas que a renda fixa tinha para você se conhecer e investir, né? E a gente tem essa capacidade, essa didática para levar isso para o investidor. Então, fazer com que ele tenha ganhos maiores dentro da renda fixa, seja num modelo conservador, seja num perfil moderado, assumindo algum pouquinho de risco, ou num perfil de risco mesmo, né? Ter ali os juros e o risco de crédito como uma parcela de diversificação da tua carteira, buscando rentabilidades altas, né? Até de 2 dígitos, em alguns casos. Pô, bacana. Até eu descobri, pelo nosso podcast, pelas nossas entrevistas e os nossos convidados. 2 dígitos eu quis dizer, eu me expressei errado, 2 dígitos eu quis dizer 2 dezenas, né? Até assim na casa do 20%, né? 2 dígitos tá fácil, a Selic tá entregando 2 dígitos ainda. Então, fazendo uma errata aqui. Tá, beleza. E até renda mensal é possível fazer em renda fixa, né? Casando os vencimentos de títulos e pagamentos de... Dá para fazer de diversas formas. A gente tem, por exemplo, a LCI que paga mensal, a gente tem o Tesouro paga semestral, títulos de crédito que tem amortização mensal, semestral. Dá para montar uma carteirinha de renda também. Bacana. Algo que já não, eu, por exemplo, não sabia sobre aqui, né, conversando com vocês, e acho que muita gente não sabe, porque, por exemplo, tem gente que vai para FIIs porque FIIs paga dividendo mensal. Todo mês, é verdade. Dá para fazer isso na renda fixa. Bacana. Rafa, mais alguma questão? Acho que é isso, né? Não é o fim do mundo, é um ciclo econômico, né? Tá caindo, já vem caindo há mais de ano, tá chegando nos patamares que, né, 10 já começa a dar um susto, assim, nossa, 10, estava quase 14, mas eu acho que conseguimos aqui abordar, né? Eu acho assim, o investidor ele tem que olhar os dois lados da moeda, né? Por uma parte, fica mais difícil rentabilizar o capital com altíssima segurança? Sim. Mas em contrapartida, o juro baixo ele é bom para a economia como um todo, né? Então esse investidor provavelmente é dono de uma empresa ou trabalha em uma empresa e essa empresa tem, com os juros mais baixos, ela tem muito mais chance de prosperar, né? Então fica mais difícil de rentabilizar, mas também fica um cenário mais viável para a gente ganhar mais dinheiro nos nossos trabalhos, através das nossas empresas, das empresas onde a gente trabalha, porque elas conseguem, a empresa vai poder se financiar a um custo mais barato, expandir, gerar emprego. Então, para a roda da economia girar, fica um cenário muito melhor. Então, o juro baixo é bom. O juro baixo é bom. Beleza, Rafa, obrigado então por participar mais uma vez. Cadeira cativa no Ouviu Investiu. Fico muito feliz quando você vem, que a gente consegue ter umas conversas bem esclarecedoras aí e acho que passa isso também para o ouvinte. Então, sempre um prazer. Mandem suas dúvidas aí no que a gente puder ajudar. Estamos aqui para isso. Esse é o nosso trabalho. Contem com a gente. Beleza.
E você que ouviu, assistiu até aqui, obrigado pela sua companhia. Se for novo aqui no YouTube da Sacre, se inscreve. Se tiver algum tipo de dúvida, sugestão de pauta, quiser mandar um abraço pro Rafa, deixa aqui nos comentários que eu entrego pessoalmente para ele. Quer saber qual foi o trade que deu ganho tão alto? Manda aí. A gente comprou, de novo, esse é trade para perfil agressivo. Quem tem perfil. Né? A gente comprou Tesouro IPCA, vencimento 2045, num nível de taxa ali entre 6,30 e 6,40. Não foi a máxima, ele foi perto de 6,60. E a gente entregou ele, né, vendeu já uma parte próximo ali do IPCA mais 5,60 também, né? Então, se você pega essa diferença das taxas, né? Vamos falar que eu comprei ele a 6,40, vendi a 5,60. Então, 80 bips, né? 0,80%. Mas aí você multiplica pela duration do título, que era uma duration de mais de 20 anos, então você adiciona quase 20% de lucro adicional ao título. Então foi um trade que deu um lucro muito bom. Muito, muito, muito bom. Então mais de 200% do CDI ali em menos de um ano. Tá. Vou convidar o Rafa para fazer um vídeo sobre isso e explicar na tela esse. Bora. Dá para fazer? Dá, tranquilo. Então, vamos deixar pautado. Valeu, Rafa, obrigado. Siga as redes sociais da Sacre, @Sacre Investimentos. Estamos com perfis ativos nas principais redes sociais também. Você encontra a gente por lá na sua rede social preferida. E acesse o nosso blog sacre.digital, que tem muito conteúdo rico sobre renda fixa por lá. E por fim, aqui na descrição desse episódio tem link para você abrir sua conta no BTG Pactual com assessoria da Sacre. Rafa, obrigado e até a próxima, gente. Valeu!